os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, darei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Te louvamos, Senhor, pelo descanso da noite, te louvamos pelas tuas misericórdias, te louvamos pelas tuas providências, te louvamos pelo teu senhorio em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, nos abençoe, abençoe teu povo espalhado onde quer que esteja. Fique conosco no restante deste dia, nos guardando, nos protegendo de todos os males. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom dia, gente. Hoje fui eu que dirigi aqui o momento e eu trouxe a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aquele fato narrado ali no livro de Daniel, no capítulo 1, que é sobre quando eles são jogados três na fornalha ali, né, em Babilônia. E acontece aquele milagre, segundo quem escreveu, crendo, daquele quarto homem ali dentro, mas a gente foi fazendo uma analogia aqui sobre os deuses que nós temos no dia a dia de nossas vidas e que nós devemos também e temos nos curvado a estes deuses, que são as corrupções, nós temos nos curvado a opiniões com paixão e defendendo profundamente, e temos feito muita besteira um em cima da outra. Temos nos curvado também às amizades, temos nos curvado às vezes a um desgaste. Por exemplo, você constrói família e você fica o tempo todo só trabalhando, não cuida, não zela da família como deveria, já que você construiu um projeto anterior ao seu trabalho. Então a gente estava aqui falando hoje essas analogias, o que nós temos nos curvado e às vezes o sistema é assim. E Deus entende e você vai entendendo também, com a permissão de Deus, você vai fazendo esses ajustes necessários que você precisa para a sua vida, certo? Sem se corromper, sem se destruir, certo? Esse é o objetivo, porque nós temos esse discernimento, essa sabedoria dada por Deus, tá bom? Que Ele nos abençoe. Sobre o tema de hoje, falou sobre o rei que jogou os três rapazes, que não se curvou ao que ele exigiu na fornalha. Acaba que foi de acordo com quem contou a história da Bíblia, eles estavam corretos em não se curvar ao Deus Nabucodonosor, que se considerava Deus. Mas, como foi citado aqui hoje na reunião, a gente pode também dar bons testemunhos quando a gente se curva a alguma autoridade. No caso, o prefeito, uma polícia, né? O patrão, os seus pais. Você está mostrando, por mais que algumas coisas estejam erradas, dependendo do que for, você pode mostrar testemunho, dar testemunho, aceitando ou se curvando àquela autoridade. Porque foi uma autoridade também instituída, né, como a Bíblia fala. Mas isso é um assunto mais aprofundado que tem que ser feito com mais detalhes. Eu sempre achei esse texto um pouco, vou dizer engraçada a palavra, mas um pouco fora da realidade, assim, desconexo, né? Porque desde quando a gente conversa com outras pessoas assim sobre livros da Bíblia, algumas pessoas citam histórias do Velho Testamento como se fossem coisas que aconteceram literalmente. E o próprio texto ele se confunde muitas vezes, assim, por exemplo, no caso do Sadraque, Mesaque e Abdenego, né?
que é o que está lançado hoje na lição, já chegou uma mulher falar que esse texto ele era literal. E o próprio texto, se você for ler, ele tem alguns pontos que ele não se encaixa ali. Como é que o rei não sabia que a quarta pessoa que estava lá dentro era o Filho de Deus, que ele nunca tinha visto? Como é que ele sabia depois que ele fala que é um anjo que... Não era Jesus mais, era um anjo agora, não é mais o Filho de Deus. Então fica um pouco assim, meio estranho. Até quando eu estava lendo eu pude acompanhar isso aí e falei assim, rapaz, realmente ele é meio estranho esse texto. Aí nas discussões aqui da lição ficou entendido que é um livro apocalíptico, né? Que é um livro que tem uma visão de passar mais um ensinamento com o contexto judaico, contexto israelita, né? Mais do que de fato ser literal. E realmente ele é bastante, se eu for pegar pelas nuances ali do texto, ele é bastante fantasioso, ele é muito escrito para poder mostrar a grandeza. E se você for ver a lógica do texto, é muito distoante uma coisa da outra, e você acaba confundindo. Mas agora, voltando agora para a lição, eu entendo que a fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela questão de ele ser resistente a uma autoridade, vai meio que encontra a fala de Jesus no futuro, né? No Novo Testamento. Lógico que não se curvar é o ponto principal, mas Jesus fala também que você tem que dispor à autoridade, você tem que ceder à autoridade. Então fica nessa. E agora? Não posso ser extremista de me curvar, mas eu tenho que ser totalmente subordinado à autoridade. Fica esse um questionamento. Então esse é meu ponto de corroboração. Muito bem, então esse foi o nosso estudo de hoje, falando, o título está assim, Aprendizados com os Amigos de Daniel, né? A gente estudou exatamente sobre aqueles 3 amigos. E juntando tudo isso que nós vimos que foi mencionado, né, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre a realidade do fato. A gente aprende, eu aprendi, me ensinaram muito de que isso foi literal, que, né, Deus coloca pessoas na fornalha, permite que coloque, mas ele está ali, ele não permite que a pessoa seja morta. As pessoas que levaram aqueles rapazes morreram na fornalha, mas os rapazes não foram, né? Tá lá um anjo, ou tá lá, alguns acreditam que era o próprio Jesus. Muita fantasia, né? Agora, como é que a gente compreende tudo isso? O texto de Daniel é um livro apocalíptico, entendeu? É um livro apocalíptico. Porque, veja só, o próprio Daniel registra que o rei disse que quem não se curvasse àquela estátua, né, seria morto. Olha, veja só, primeiro, isso quer dizer que Daniel se curvou, porque somente os 3 aqui foram colocados lá, né? Então, o que não é verdade, Daniel o Daniel que a gente conhece não faria isso. A outra coisa é que isso é totalmente contrário ao espírito dos babilônios. A Babilônia, ela se caracterizou por um povo que dominava outros povos e permitia e respeitava os outros povos nas suas religiões, nos seus governos. Israel, por exemplo, foi dominado pela Babilônia, né? Judá e Benjamim foram dominados por Babilônia, e foi permitido a eles que os reis deles continuassem. Não foi tirado o rei. Eles continuaram com a mesma governança, entendeu? Apenas Judá pagaria imposto à Babilônia e se submeteria aos interesses de Babilônia. Só isso. Mas, né, isso era uma ofensa muito grande para eles, né? Sempre tiveram um espírito de que são superiores a todo mundo, né? Sempre foi. Moisés tem essa maldade que ele fez, né? Somos o povo de Deus, o único povo de Deus. O resto tudo entendeu o que Moisés fez, né? E aí essas pessoas promovem isso. Quando eles cometeram genocídio, né? Naquele tempo do Antigo Testamento, eles não
não tinha um pouco de dó, não tinha nenhuma dó, como hoje eles fazem. Entendeu? Não tem, eles estão lá tranquilos, achando que estão fazendo a coisa certa em nome de Deus. Porque eles são superiores, todo mundo tem que servir a eles, todo mundo tem que fazer a vontade deles. Entendeu? Moisés alimentou esse tipo de coisa no coração daquele povo, e hoje a gente vê um monstro no mundo, um monstro matando e achando normal. É normal matar 46 mil pessoas, é normal, porque não mataram por causa daquela festa que o Hamas matou e tirou pessoas. Não foi aquilo não. Desde antes mesmo de 1948, eles já faziam isso. Não tem esse negócio de que porque foi o Hamas, não, eles sempre mataram palestinos e os vizinhos, parentes deles. Davi fez muito isso, Davi cometeu genocídio em muitos povos que eram parentes deles, não é? Eram parentes de Setura, filhos de Setura, eram parentes deles, filhos de Esaú. Era normal, sempre foi normal para eles, não é? Então o que Hitler fez com eles é o que eles sempre fizeram, entendeu? Mas eles têm dinheiro. Então, eles conseguem comprar a mídia mundial, porque eles são as vítimas. Mas continuam matando. Está lá agora, há um plano de paz, mas eles continuam matando. E a mídia está calada, porque a mídia é comprada, a mídia tem favores a fornecer a eles. Entende? Então, muito bem. Mas Babilônia não tinha esse espírito. Babilônia sempre deixou. Agora, por que aquele povo estava lá em Babilônia? Porque o povo de Israel eram rebeldes, não se submetiam. Então, chegou um momento que Nabucodonosor, chateado porque fazia tudo por eles e eles continuavam rebeldes, foi lá e destruiu o templo, destruiu um bocado de coisa e levou a liderança deles lá para Babilônia, para evitar que a rebeldia continuasse, né? Então, esse negócio de que Nabucodonosor fez uma estátua dele e que todo mundo tinha que adorar. Todo mundo, e quem não adorasse... Isso é apocalíptico, entendeu? Isso não é a realidade, isso não é a verdade. Babilônia não tem isso, nunca teve isso. Tá? Babilônia se caracterizou por... Como o povo romano, né? Se caracterizou pela passividade. Eram pacíficos, tranquilos, né? Sempre foi, com todos os povos que eles dominaram. Muito bem, então tem esse aspecto. Agora, quanto à questão sobre a questão que nós também comentamos ali, é sobre a questão da autoridade, né? Jesus, ao dizer, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, Jesus estava dizendo, olha, submetam-se às autoridades. Esse é o testemunho. E ele se submetia. E olhe que César, para aquela época, era entendido como sendo um deus. César era um deus, né? E teve até muitos desses Césares que houveram, que ao imaginar-se Deus, eles realmente atuaram para que as pessoas o adorassem. O que é uma coisa também que tem que se estudar direitinho, e eu vou pesquisar melhor sobre isso, porque o que a gente sabe mais é só o que nos contaram no cristianismo, né? O que nos contaram no judaísmo. E aí a gente tem que pesquisar direitinho, porque há muito de você força a palavra, você exagera. Ah, mas não é a palavra de Deus? Veja só, na Bíblia ou fora da Bíblia, só é palavra de Deus o que for coerente com o ensino de Jesus. Entendeu? Se alguma coisa na Bíblia ou fora da Bíblia não for coerente com Jesus, com o ensino, a vida de Jesus, não é palavra de Deus. Não é. Moisés, vai lá e mata todos os cananeus, porque eu estou dando a terra deles e a riqueza deles para vocês. Não é de Deus isso. Porque só é de Deus o que for coerente
com Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é coerente com esse tipo de ordem para matar, destruir, cometer genocídio em relação a outro povo. Por quê? Ah, não, porque aquilo que é deles, eu agora estou dando para vocês. Então mate eles. Isso não é de Deus. Isso não é de Jesus. Entendeu? Então, na Bíblia, só é palavra de Deus. Só aquilo que for coerente com Jesus. Por exemplo, Moisés disse, amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é de Deus, porque é coerente com Jesus. Agora, vá lá, quem cometer adultério, vá lá e apedreje ela. Não é de Deus, porque isso não é coerente com Jesus. Fácil, né? Tranquilo. O que é de Deus? Só o que for coerente com Jesus. Tá bom? Então, sobre a questão da autoridade, é que nós somos levados, o nosso bom testemunho é de sermos coerentes com Jesus, nos submetendo a toda a autoridade. Ah, mas eu não concordo com a autoridade. Veja só. Autoridade não são pessoas. Autoridade é a função. Tem pessoas que usam errado a autoridade. Como é que a gente faz, então, se uma pessoa errada está usando a autoridade e a gente não concorda? É fácil. Em vez da gente ir brigar, fazer confusão, façamos o que Gandhi fez. Gandhi é um grande exemplo. Um grande exemplo. Tá? Então, descubra o que é que Gandhi fez. E você vai ver que este é um grande exemplo para nós também cristãos. Então, inclusive, Gandhi questionou e criticou muito o cristianismo. Aquele cristianismo que mostraram a ele, aquele cristianismo da Inglaterra, tá? Um cristianismo perverso, mau, ingrato, injusto. Aquele cristianismo não é de Jesus. E Gandhi disse para eles, vocês não seguem Jesus Cristo. Conhecia mais Jesus do que aquele bando de bandidos, né, que se diziam cristãos para poder dominar e fazer o que faziam na Índia, na África do Sul e etc. Tá bom? Muito bem. Então esse é o nosso pensar, é o que estamos refletindo a respeito dos aprendizados com os amigos de Daniel. Tá? Então, olhe, que Deus abençoe, ótima semana e que Deus use muito você para abençoar muitas outras pessoas. Tá bom? Então, deixa eu me despedir. Deixa eu apertar aqui. Primeiro é aqui, depois aqui.